Boa Olá, noite, Gisele. muito obrigada, boa noite, tudo bom? Tudo bem? Que linda que tu tá na câmera. Ai, muito obrigada. Estou mandando aqui no aviãozinho de papel pro pessoal o link da live para o pessoal nos acompanhar. Tá bom. Olha aqui em tua homenagem, ó. Florescer. Que lindo! Sou suspeita para falar, né? O Muito Livres, obrigada. Leves e Lives, Gisele, ele começou bem simples assim. Aí eu inventei um cenáriozinho e tal, que revelasse um pouquinho do espírito, né, da Sim, proposta, que é o quê? É a diversidade, é amor, é cinema, as fases que a gente vive. Aqui tem, acho que não dá para ler, porque senão o cenário cai. Fala de delicadeza, de livros, de expressão, enfim, fala de tudo. E aí eu sempre tento colocar assim um tema, né? Uma vez falei sobre Covid o tempo todo com uma amiga enfermeira, então sim. pendurei máscaras. Aí falei sobre a Que Austrália legal! com outro amigo. É, falamos sobre a Austrália, coloquei imagens que pareciam, que lembravam a Austrália. Então, contigo não podia ser diferente. Aí eu pensei, bom, ela carrega a flor no nome, nesse nick, username, não sei como chama bem. Então, eu acho que é uma homenagem que ela merece. Eu quis fazer isso, Obrigada. primeiro, por ter aceitado o convite de falar comigo, falar com o meu público, com o teu público, dessa maneira também, que tu já está acostumada, mas não sei, quando chegou assim para ti o meu convite, qual foi a primeira impressão que tu teve? Eu fiquei impressionada. Foi como eu coloquei no vídeo essa semana, assim, eu me emocionei muito pela forma da abordagem. Foi como se fosse realmente uma confirmação do universo dizendo, olha, é essa a direção, é esse o caminho, tu tá alcançando outras pessoas, tu tá realmente cumprindo bem o teu papel. E eu realmente me senti muito honrado da forma como tu me trouxe a proposta, daí quando eu fui olhar o formato que eram as lives, a proposta do trabalho, o projeto em si, eu me identifiquei muito, eu disse, tô dentro. Que legal. E é recíproco, pode ter certeza, porque o que mais me chamou a atenção foi realmente a calma com que tu entra nos teus vídeos, com que tu convida as pessoas para te ouvirem. É muito sutil, é uma coisa assim prazerosa, porque eu confesso que muitas pessoas que eu já assisti, inclusive terapeutas e tal, eu assim, eu avançava, eu queria ver o final, eu queria, tá, mas não me tocava. E não é porque tu tá aqui na minha frente, nos bastidores já falamos sobre isso, Sim. mas eu realmente me chama a atenção uma pessoa que fala com verdade e essa verdade é expressa no olhar, nos gestos. Aí a gente, se for acompanhar teu feed ali, que o pessoal vai começar a te seguir, o meu público vai começar a te seguir agora, eles vão ver que você é aquilo que você fala. Então isso convence, convida, anima, encoraja. E aquele dia que você postou um Reels falando eu acordei e eu tive que escolher entre prazer e felicidade. Aquilo foi uma grande lição, foi um grande aprendizado. Tenho certeza que não só para mim. Então, quando eu reflito sobre essas coisas, eu penso, são pessoas assim que eu quero essa troca. Eu quero uma troca de conteúdo, eu quero uma troca que fique na memória, uma troca que a gente possa rever aqui depois e ver, poxa, a gente ainda sente a mesma vibe daquela entrevista. Então, bem-vinda de novo, esse espaço é teu Muito obrigada, querido, muito obrigada mesmo. e É eu quero uma que você se sinta honra livre. realmente estar aqui. Obrigado. Para te se expressar do teu jeitinho, tá? A gente está quebrando o gelo aqui logo no início, para dar tempo nosso querido público chegar também. Sim. Mas é isso. O Livres e Leves, ele é isso. Ele não é para ter nenhuma amarra, nenhuma margem, nada. Você, do jeitinho que tu já está acostumada, eu quero que tu fique aqui, tá? Deixa eu só mandar para mais uma amiga minha que ela me Pode mata mandar. se eu não mandar o link para ela, porque ela tá pedindo. Me manda que eu tô precisando aqui, por favor. Que amor. Não, e Desesperada. eu durante a semana toda, eu fiquei pensando muito sobre o tema integridade, porque muita gente liga esse tema imediatamente a cunho religioso, tem É gente que mesmo? não tem. Eu te digo isso porque eu fiz parte de um grupo bem, como é que eu posso te expressar? Ai, ai.
foi uma experiência que durou mais de 20 anos e essa palavra estava sempre ali. Mas hoje ela tem outro significado para mim, né? A gente vai falar sobre isso. Mas Interessante. o que antes eu ligava à religiosidade, hoje Uhum. eu ligo à, à humanidade, assim mesmo. Eu sou íntegro com as minhas escolhas, como tu pode ver ali, por exemplo. Eu estava com dificuldades para repostar nossas coisas, para fazer uma divulgação mais barulhenta, assim. Aí eu te confessei isso, que coisa, sempre que eu quero divulgar. Aí eu pensei, tá, mas peraí, tá difícil, mas eu tô sendo íntegro comigo, com a Gisele e com a nossa proposta, porque nós vamos fazer a live. Independente de um post que não saiu, de um Instagram que não atualizou, porque a tecnologia às vezes deixa a gente na mão. Então Sim. eu pensei, eu tô sendo íntegro com a nossa proposta desde o início. Que legal, gostei. Bom, então deixa eu começar me apresentando, porque tem algumas pessoas que não me conhecem. Meu nome é Gisele É, Oliveira. Fui contadora por mais de 20 anos. Durante esse período eu entendi o que era integridade, que é o assunto que a gente vai falar hoje, e entendi que para eu ser íntegra comigo mesma, com os meus valores, com aquilo que eu entendia que era importante para mim na vida, eu deixei a contabilidade e passei a trabalhar com desenvolvimento humano. Hoje já estão fazendo 2 anos que eu trabalho com desenvolvimento humano, que a minha função nessa vida é justamente trazer força para que as pessoas possam ter uma vida mais leve, para que elas possam encontrar a integridade da sua verdade, do seu propósito de vida, da sua força. olha E aí. a integridade vem para mim justamente na busca de mim mesma. Quando eu começo a entender que a minha trajetória profissional já não faz mais sentido para mim, que não me traz mais a felicidade que me trazia antes, que eu já não me vejo mais útil da forma como eu me via antes, não me vejo mais entregando a minha verdade da forma como eu entregava antes, eu começo a repensar isso. Dentro desse processo de autoquestionamento, eu passo por um processo de adoecimento que literalmente me faz parar e acordar para a vida. E aí nisso eu começo a jornada de autoconhecimento e entendendo quem verdadeiramente é a Gisele, quais são os valores que a Gisele tem e a partir desses valores qual o caminho que a Gisele deve seguir. E ali começa a minha história com a integridade. Começa a minha descoberta do que realmente são as minhas escolhas verdadeiras. Começa o entendimento de quais são os desejos da minha alma, do meu coração, e não desejos de mercado, atender expectativas Uhum, familiares, atender expectativas familiares que não foi nem a família que nos trouxe, foi eu que imaginei e criei, porque o nosso inconsciente traz coisas que a gente não imagina. E aí eu exatamente. começo a me despir disso tudo e entender qual é verdadeiramente os desejos da Gisele, a função da Gisele nessa vida e caminhar de maneira mais íntegra com aquilo que eu acredito. Por isso que eu te sugeri trazer a integridade. E uma das coisas que eu me sinto lisonjeada com as flores que tu trouxe, e eu quero te explicar o porquê do florescer no username ali do Instagram, é É, eu tava curioso. porque quando eu começo a fazer a minha transição de carreira, eu entendo que eu preciso definir qual é a linha de trabalho que eu vou seguir. E dentro dessa definição de linha de trabalho, como eu tenho formação em psicologia positiva e a gente fala no florescer, né, da alma humana, eu entendo que esse sentido do florescer faz sentido e conecta comigo. Já conectava de uma maneira um pouco anterior, porque eu sempre fui apaixonada por flores. Tenho flores, inclusive, tatuadas, e só tatuo flores porque eu me considero um grande jardim. Que lindo isso. E quando eu começo essa trajetória do desenvolvimento, eu começo também o meu resgate do feminino e me transformo em facilitadora de sagrado feminino. E o nome do grupo é Flores da Alma. Justamente porque eu entendo que quando a gente permite que a nossa alma floresça, o nosso melhor vem à tona. Quando eu começo a fazer a transição profissional, abro a empresa que se chama Instituto Florescer. O objetivo é justamente o desenvolvimento humano, entendendo que as forças estão todas dentro e não fora. E por isso o florescer no nome. E aí, mais uma vez, eu me sinto agradecida por essas flores lindas aí.
Meu Deus, eu tô arrepiado aqui, porque tu tá falando com um sorriso no rosto e assim, eu tô visualizando toda essa trajetória e só foi realmente florescendo, crescendo, não teve nenhum arrependimento ao longo do caminho, tu estava certa da tua escolha. Sim. Eu entendo que quando a gente escolhe o caminho que é verdadeiramente o caminho da nossa alma, que é aquilo que movimenta a gente por dentro, sabe? Lá dentro, na víscera, na entranha, aquilo que faz o coração bater mais forte, aquilo que quando tu tá fazendo, tu não percebe o tempo passar, tu não sente que a vida tá correndo lá fora, tu só tá ali totalmente entregue. Quando tu te sente caminhando nessa jornada, não existem dúvidas, não existem questionamentos. Tu tem certeza que aquele é o caminho, tu só vai. Foi muito engraçado. Teve uma vez que eu fiz uma vivência de sagrado feminino e era noturna. E era programado para terminar por volta das 10 horas da noite. Acabou se estendendo um pouco mais. O grupo de mulheres fez uma partilha um pouco mais estendida. Eu passei ainda na casa da minha mãe e eu estava completamente eufórica. Eu passei na casa da minha mãe, era quase 11h30 da noite. E eu estava eufórica dentro do carro, enlouquecida, pulando, faceira, com som a todo volume. E eu ainda tinha que ir para casa, na época eu era casada, ainda tinha que ir para casa, ver marido, enteado, enfim. E a minha mãe me disse assim, minha filha, olha o estado que tu tá. Eu disse, mãe, qualquer coisa que eu fizer que não movimente isso dentro de mim, tá errado. Qualquer coisa que eu fizer que não me traga essa sensação, tá errado. E quando eu disse isso para ela, na verdade eu não estava dizendo para ela, eu estava dizendo para mim. Porque era uma Uhum. autoafirmação do quanto eu estava reconhecendo a força que essa atitude ganha dentro de mim. E isso é integridade. É tu reconhecer aquilo que te movimenta internamente e te permitir viver. Eu não posso pedir para alguém fazer uma meditação dentro dos meus atendimentos e mandar uma meditação guiada para alguém se eu não sentar Aham. todos os dias para meditar. Eu não posso pedir para alguém procurar ser grato pela vida e fazer um trabalho de diário de gratidão para conseguir ter uma modulação da frequência cerebral se eu não praticar gratidão. Então, são coisas que eu não tenho como pedir para o outro se eu não vivenciar. E isso, para mim, é integridade. É eu levar o outro até onde eu já fui. Eu não posso conduzir alguém num caminho desconhecido para mim. E isso, para mim, é integridade de uma maneira ampla. Eu só posso conduzir as pessoas na caminhada que eu já trilhei. E aí, por isso, a gente não pode parar de trilhar essa caminhada nunca. Maravilhoso. E por isso que eu te falei que eu senti essa verdade, isso é tão forte, tão latente em ti, que exterioriza, passa nos vídeos, transmite no olhar, na fala, no tom de voz. E como eu também sou uma pessoa que estou sempre tentando ir no flow do universo, assim, eu logo que eu te vi, porque a gente sabe, né? Tá cheio de gente aí, Tá. muitas vezes de forma meio charlatã, assim, tentando, né, entrar na vida de alguém. E não é o teu caso jamais. E aí, quando eu comecei a assistir os teus vídeos, eu falei, caramba, ela tá realmente conversando comigo. Ela entende o que eu sinto, porque ela conhece aonde ela quer chegar, ela tem uma clareza da trajetória dela, ela sabe que caminho ela está trilhando, por isso ela consegue falar com os outros seres humanos de uma maneira empática, de uma maneira transparente, sincera. Porque eu vejo que aquele vídeo que tu falou do prazer e da felicidade, diferente, colocando a diferença um do outro, e realmente são, tu estava escovando o cabelo no teu momento em casa, um momento até íntimo assim, mas nada revelador, ali escovando o cabelo, seguindo tua rotina, é você mesma o tempo todo. Então acho que isso também ajuda as pessoas a confiarem mais e acreditarem, bom, eu posso me abrir com a Gisele tem uma bagagem e eu quero fazer parte disso. Foi o que eu senti, né? Sim. E foi muito engraçado, porque aquele momento ali foi justamente o momento que eu tinha feito a minha definição entre prazer e felicidade. Porque eu tinha acabado de levantar, posto a roupa do treino e ali escovando, eu disse, mas eu não posso ficar com isso só para mim. Eu preciso trazer isso para que mais pessoas possam escolher isso de maneira consciente. Eu E sinto a aí, mesma coisa. Às vezes eu tô indo dormir, bate uma insônia, eu começo a pensar em coisas que eu, gente, eu poderia exteriorizar isso. E não é assim um desabafo, é uma coisa para dividir que acaba somando. com certeza, com certeza. Eu costumo dizer que a gente, quando consegue perceber qual é a nossa caminhada,
a gente consegue agregar todas as pessoas que fazem parte dessa caminhada. A gente consegue trazer por magnetismo, por atração, todas essas pessoas que de alguma forma não só precisam ouvir, mas precisam se transformar e caminhar junto contigo. Porque uma das coisas que eu tenho clareza é que essa caminhada não é só. Não é uma caminhada sozinha, não é uma caminhada solitária, é uma caminhada de muitas mãos dadas. E Nossa, quanto mais a gente se propõe a dar as mãos, a apoiar os outros na sua caminhada, a gente também está caminhando junto com eles. Então, é todo mundo no mesmo processo, na mesma jornada, digamos assim. Não existe um caminhando isolado do outro. Todos seguindo no mesmo caminho, cada um no seu ritmo, com a sua forma de aprendizado, com certeza, mas todos trilhando juntos. E isso, para mim, é o que me encanta. Perceber o quanto a gente consegue, mesmo às vezes sem querer, sem ter noção do alcance daquilo que a gente faz, saber que a gente está lá interferindo na rotina do outro. E a gente está lá trazendo um pouquinho daquilo que a gente é e daquilo que a gente acredita para a rotina do outro. Eu recebi um feedback semana passada. Um dia que eu peguei e fiz um post, eu costumo mandar fotos minhas para minha mãe de manhã cedo. A gente se fala todos os dias pelo WhatsApp, daí eu pego e mando uma fotinho mostrando o que eu tô fazendo para ela ter uma noção do meu dia a dia, já que a gente não tá junto o tempo inteiro. E aí eu tirei uma foto minha para ela sentada para meditar. E eu disse, vou postar e vou trazer essa coisa do meu momento para compartilhar. E naquele dia eu recebi um feedback dizendo assim, olha, hoje eu tô fazendo meditações guiadas por tua causa. Porque tu me incentivou com as tuas formas de entendimento, das vezes que tu falou de meditação, das vezes que a gente já compartilhou coisas, tu me trouxe a importância da meditação. E hoje, mesmo que eu ainda não consiga meditar sozinha, eu já estou meditando com meditações guiadas todos os dias. E eu disse, nossa, mudei a vida de alguém com carinho, compartilhando aquilo que eu tenho. Isso é a minha função. Tá aí. Tá aí. Eu demoro um pouquinho até para seguir aqui, porque eu sou muito assim de meditar sobre aquilo que eu ouvi, o que eu li. Às vezes eu demoro numa página de um livro até virar, porque eu tô, peraí, o que isso aqui tá dizendo para mim? E agora tu tá falando, acontecendo a mesma coisa. Porque tu sabe, né, que o mundo é uma loucura, tudo é muito excesso de informação, então até já pensei em gravar um vídeo sobre isso. E eu sou essa pessoa que quer sugar todas as fontes, mas eu tenho que ter um equilíbrio, porque senão daqui a pouco dá um curto-circuito aqui. Gisele, tu já explicou pra gente o que integridade significa para ti, já explicou também a partir de que momento passou a entender isso, teve a ver lá com a transição da carreira, transição familiar também, coisas íntimas da tua história. Mas, Gisele, na tua opinião, a gente nasce com essa tendência a ser íntegro ou a gente aprende por meio de exercícios mesmo, como a própria meditação, seja ele essa integridade moral, espiritual, física, enfim? Não sei se a minha pergunta foi clara, se eu dei uma floreada aqui. A minha percepção é que nós nascemos íntegros. Se a gente comparar, olhar o comportamento de uma criança de 1, 2 anos, a criança que já começou a falar ali a partir dos 2 aninhos, a criança não tem filtro. E o que é o filtro? É o filtro que a sociedade, que a família, que a cultura, que o ambiente coloca. Uma criança de 2, 3 anos diz o que pensa, faz o que tem vontade, sem preocupação com absolutamente nada. Vive a sua integridade em plenitude. Nós nascemos com isso. E, infelizmente, nós vamos nos moldando pelos conceitos familiares, pela forma como nós somos educados e ensinados, pelos exemplos que nós temos e seguimos ao nosso redor, pelas expectativas que são geradas e depositadas emocionalmente sobre nós, pela forma como a sociedade exige muitas vezes o nosso comportamento, e nós acabamos tendo que fazer escolhas. E muitas vezes, para sermos aceitos, nós deixamos os nossos valores de lado. Muitas vezes, para atender expectativas, necessidades, às vezes, que nós temos, que são necessidades emocionais que se materializam, nós acabamos deixando de lado os nossos valores.
Não significa que Ba- a gente se corrompe, não significa que nós deixamos o nosso caráter ser abalado ou algo nesse sentido. Nós perdemos a consciência. Essa é a grande questão. Nós deixamos de ser íntegros com nós mesmos porque nós perdemos a consciência. Perdemos a consciência daquilo que realmente é importante para nós, dos desejos verdadeiros da nossa alma, e gradualmente ao longo da vida nós vamos sendo ensinados e instigados a nos abandonarmos. Nós somos instigados a nos abandonarmos dentro da trajetória profissional, né? Mulheres, homens que têm lá que seguir a carreira, estuda. Qual é a tua função? O que tu está fazendo? Tu já estudou, tu já te formou, fez faculdade, fez pós-graduação, já atingiu determinado grau ou status dentro da empresa? Tu já abriu teu próprio negócio? O que tu vai fazer? Tu já está ganhando tanto? Qual é a tua meta para ganhar? Quanto tu quer ganhar o ano que vem? Qual é o carro que tu vai trocar? Aonde que tu vai morar? Tu já constituiu família, tu já teve filhos? E assim vão nos atribuindo uma série de papéis e de tarefas que a gente vai simplesmente absorvendo, e para nos enquadrarmos, né, sermos normais, nós vamos simplesmente seguindo no fluxo. Seguindo no fluxo do que os colegas de profissão nos atribuem, do que as chefias e os gestores nos pedem na empresa, do que a gente vivencia dentro da estrutura familiar como expectativas, e nós vamos seguindo sem perceber e nos abandonando gradualmente, sem notar. Até um determinado momento, que a gente costuma brincar que é a revolução de Saturno, que chega para todo mundo, que as pessoas começam a perceber, cai uma ficha em algum momento de si. Poxa, mas está vazio? Eu tenho dinheiro, eu tenho êxito profissional, eu tenho família, mas aqui dentro está vazio. Por que está vazio se do lado de fora está tudo preenchido? Por que mesmo estando no meio das pessoas eu continuo me sentindo sozinho? Porque é aqui dentro que foi abandonado. E é ali que precisa ser olhado. Então, quando a gente nasce, se modifica ao longo dos anos e depois em algum momento esse start vem, nós temos condições de fazer essa trajetória ao contrário, de fazer esse regresso para casa, digamos assim. E voltar a olhar para dentro, e o olhar para dentro literalmente é fechar os olhos e olhar para dentro, sentir os desejos verdadeiros da nossa alma, do nosso coração, e a partir disso resgatar essa integridade. Então a minha percepção é que nós nascemos íntegros, nos perdemos no meio do caminho, mas temos condições de resgatar quando quisermos. E essa é uma das nossas funções, ajudar as pessoas a resgatar a sua integridade. Confesso que essa tua resposta, essa tua explicação foi assim, deu um quentinho no coração. Porque quando eu fiz a pergunta, eu escrevo as perguntas de maneira que eu obtenha a resposta. Não é uma pergunta assim, um roteiro, eu tenho que perguntar para ela e joga aí. Não, eu sofro para criar as perguntas. Às vezes eu levo horas, às vezes eu crio rapidinho, mas são perguntas que realmente vêm de dentro. E isso que você falou do olhar para dentro, eu estou sempre também repetindo isso aqui em casa, para eu mesmo, para os meus amigos. Mas eu não posso esquecer que ao invés de falar o tempo todo, eu preciso continuar olhando para dentro. Não é um momento, né, Gisele? Não. E outra coisa que tu falou que me ocorreu também, que eu queria inserir, não é por isso que é muito comum a gente ver pessoas chegarem aos 50, 60, ou até antes um pouquinho. Eu no meu caso, foi aos 30. Eu tô com 37 agora. Que as pessoas querem dar uma guinada. Que elas querem... Não é essa vida que eu quero. Vocês escolheram isso para mim, não foi o que eu escolhi para mim. Peraí. E essa guinada, ela é revolucionária, porque realmente muda o teu destino e afeta outras pessoas também. Com certeza. Dentro dos estágios evolutivos da mente, a gente tem os estágios dos setênios, né? Que são cada 7 anos de ciclo que a gente vivencia. E normalmente a gente tem entre os 28 e os 32 o período desse despertar. Por quê? Porque é justamente onde a gente já se desligou de todas as matrizes. A gente já se desligou da matriz familiar, a gente já se desligou da matriz religiosa, a gente já se desligou muitas vezes da matriz ou da instituição profissional, e a gente começa a ter percepção de quem realmente nós somos.
É quando a gente começa a acordar para quem nós somos e quais os nossos verdadeiros desejos. E ali, entre esse setênio, é que a gente começa a despertar e dizer, opa, tem alguma coisa errada, o meu GPS interno está mandando ir para um lado e eu estou indo para o outro. E ali começa esse despertar. Para alguns um pouco antes, para outros um pouco depois, mas é normalmente dentro desse período. Eu não ia entrar nessa questão, mas só abrindo um parênteses rapidinho. Eu me senti diferente a vida toda, a vida inteira. Desde a primeira série, 7 aninhos, 8 aninhos, eu já sentia que eu era diferente, que o meu sentimento era diferente em relação às pessoas, o sexo oposto, enfim. E aí, quando chegou aos 30 anos, eu tomei uma decisão. Eu pensei, peraí, eu brinco, eu sou engraçado, eu resisto a tanta coisa, mas ainda não sou eu. Toda vez que as pessoas vêm me falar, e esse jeitinho, e essa sensibilidade à flor da pele, e essa tendência, aí eu tinha que criar uma verdade para eu acreditar, para convencer aquelas pessoas, aquele grupo, e aí eu cansei. Exatamente aos 30 anos, eu até escrevi um texto na época e publiquei 30 anos de silêncio, Gisele. Eu publiquei. Nossa, que lindo! Que Vou achar que vou te mandar. Eu tô pegando leve, assim, só por cima, porque senão a catarse vem. Mas foram 30 anos de silêncio, 30 anos de silêncio, e dentro desse silêncio, quanta coisa eu deixei de viver e sentir. Mas, ao mesmo tempo, ao invés de me punir, eu pensava assim, não, de repente é na hora certa, de repente agora é a hora. Você falando isso do setentrional, né? De repente, estava tudo certo, na hora certa. O despertar. A questão é como é que eu vou lidar com esse despertar. Porque tem gente que, a partir do momento que se descobre, que se assume, que se entrega, a vida vira realmente, vira de cabeça para baixo. A minha não virou de cabeça para baixo, mas fiz escolhas erradas, colhi as consequências. Mas eu sinto que foi uma libertação, porque hoje eu me sinto que eu não preciso estar explicando nada para ninguém. Eu sou esse cara e assumo os meus sentimentos abertamente e consigo ajudar outros a assumirem seus sentimentos também, mais do que assumir uma postura, uma identidade. Assumir o que sente. Eu acho que isso é tudo, né, Gisele? Que nem aqui, tu tá assumiu pra gente mudanças drásticas que tu fez na vida. Coisas, momentos fofinhos ali, tipo, mandei a foto pra mãe e tal. Tá assumindo algo, né? Sem o medo do julgamento. Sim. Então, não vou me estender aqui, porque senão vira uma coisa monólogo, mas... Deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Tu trouxe Por favor. um sentimento que, para mim, é muito conhecido. O de sentir-se diferente. Eu sempre tive essa coisa do diferente também desde a infância, a ponto da minha mãe sempre me dizer assim, minha filha, tu não é nem melhor nem pior, tu é apenas diferente. E essa diferença me permeou a vida inteira. E eu entendi, ao longo dessa trajetória, que por mais que algumas vezes os aprendizados tenham sido dolorosos, 100% deles foram positivos. Então, pensar que eu perdi tempo ou pensar que eu estive só fazendo escolhas erradas seria injusto com a pessoa que eu sou hoje. E é injusto com a pessoa que tu é hoje. Então, tudo que nós vivemos, por mais desafiador que tenha sido, formou as pessoas que estão aqui hoje. E se hoje a gente tem essas virtudes que nós temos para desenvolver cada vez mais e ajudar outras pessoas, é justamente graças a tudo que a gente já viveu. Nós fomos formados por todas essas experiências e por mais que elas tenham sido doídas em alguns momentos, são essas experiências que nos constituem como ser hoje. Então, podem ter sido 30 anos de silêncio, mas não precisa ser 30 anos de dor. Realmente é muito consolador pensar assim e é o que de fato impulsiona para frente, porque senão você vai viver de passado, de lembranças, porque o tempo que eu era preso, o tempo que eu era calado. Não, realmente é sempre para frente, é a correnteza que vai. Maravilhoso, maravilhoso. Eu tô amando, vontade de te dar um beijão.
Querido. Gisele, olha só. Para ti, o que que define, assim, não sei se consegue colocar em poucas palavras, o que que basicamente define um ser humano íntegro? Ou Reto uma no frase? pensar, reto no sentir e reto no agir. Ai, olha só. Aquilo que eu Reto. penso, alinhado com aquilo que eu falo, alinhado com aquilo que eu faço. Isso para Livre mim é de toda e integridade. qualquer hipocrisia, né, Gisele? Foi justamente para evitar a hipocrisia que eu quis me libertar dos 30 anos de silêncio. Porque eu não queria ser um hipócrita. Eu não queria pregar uma coisa e fazer outra. Porque Sim. tinha envolvido a religião. E eu não queria mais aquele peso aqui, sabe? De pregar algo que eu não acreditava e sentir outra coisa no coração, totalmente vias, vias, uma E vida estrada de vai, a outra dicotomia, vem. dicotomia total, né? Pensando numa coisa e sentindo outra. E eu penso Pessoa que que tem a integridade é pessoa justamente rebuscada é isso. outro nível, a palavra tá ali, ó. Obrigado por me ajudar a encontrar as palavras. Gisele, à medida que você vai trabalhando com as pessoas, você vai descobrindo sentimentos profundos e o que mais te chama atenção no comportamento dos indivíduos, assim. Ah, o que mais me chama a atenção é entender e perceber o quanto as respostas todas estão dentro o tempo inteiro. E por isso do nome florescimento. Porque uma flor só nasce a partir de uma semente. A semente é aquela coisinha lá fechadinha, né? Vamos pensar numa semente de girassol que está lá dentro da sua casquinha, fechadinha, escondida no escuro, embaixo da terra. Só esperando uma aguinha vir para em algum momento ela conseguir fazer força e vencer aquela casca e começar a germinar devagarinho. Ela tem todo um processo. Ela precisa Todo. germinar, precisa crescer, precisa romper a terra, permitir que as suas folhas recebam o sol, para só depois que ela estiver forte e vigorosa, ela florescer. E eu vejo o ser humano exatamente da mesma maneira. Eu vejo que dentro de cada pessoa, por mais diversos os problemas que chegam para eu atender, com todos os tipos, assim, desde as questões físicas, questões emocionais, questões psíquicas, de todas as formas, as respostas estão dentro todas, o tempo todo. A O tempo única todo. função é ir lá, ajeitar aquela terra, dar condições para que aquela sementinha germine, permitir que aquela sementinha venha à tona, porque nós temos a capacidade de transformação dentro de nós. Infelizmente, nós nos esquecemos disso. Nós não fomos educados para entender isso, é reconhecer as nossas forças, reconhecer as nossas virtudes. A gente só sabe o erro que comete. Só nos é apontado as nossas Só. deficiências, né? Eu costumo dizer que a gente só lembra que a mão esquerda é a mão que não funciona direito. No meu caso, porque eu sou dessa. Que a mão esquerda é a que não consegue nem escovar os dentes direito, que mal consegue escovar o cabelo. Mas eu esqueço de agradecer a mão direita que está aqui me conduzindo o tempo inteiro. E esqueço de ficar feliz por ter a mão direita que faz absolutamente tudo com maestria. Então nós temos que olhar para a mão boa, parar de olhar para a mão ruim. Vamos olhar para É. aquilo que nós temos de positivo. O que nós desenvolvemos com positivo? Aquela coisa, né, das entrevistas de emprego. Ai, quais são os teus defeitos? Não interessa quais são os meus defeitos, interessa quais são as minhas qualidades. Tu vai me contratar pelas minhas qualidades. E eu sou isso, 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 isso. A gente precisa se assumir sem vergonha, sem medo de, ai, meu Deus do céu, o que vão pensar? Tá se exibindo, tá se achando a última bolachinha do pacote ou algo do tipo. Não, eu sou consciente de que tudo que eu vivenciei em 42 anos me serviu de aprendizado e eu desenvolvi essas virtudes e características. E isso é mérito meu, de mais ninguém. Eu poderia ter escolhido não aprender. Eu poderia ter escolhido ficar no vitimismo, na tristeza, poderia ter escolhido ficar no fracasso, ficar literalmente chafurdando. Mas não, eu escolhi aprender e trazer o positivo comigo. Tu também escolheu aprender. Tu escolheu vivenciar esses teus 30 anos de silêncio e depois disso tu teve coragem e força para soltar a tua voz, né? Tu conseguiu É isso, botar para fora a partir disso a tua verdade e isso é a tua integridade, isso é a tua força, é olhar para as tuas potencialidades. Então,
que mais me chama a atenção é perceber que nós temos tudo do lado de dentro. A nossa força toda está do lado de dentro. É só descobrir. Só reconectar. Dentro de mim eu ouço aplausos, milhões de aplausos. Sabe a nossa querida amiga Rubeca? A Rubeca, ela é colega de trabalho do meu companheiro de vida, o Arthur. Eles trabalham numa imobiliária, os dois. E daí ela colocou aquela questão lá no Sim. comentário, né? Que se a gente poderia, mesmo deixando de ser íntegro numa certa altura da vida, se tinha como voltar a ser, algo assim. E a Rubeca tá ali dizendo que a força está em nós. Muito bom, parabéns. Aí eu vou Ai, deixar a Rubeca, a Gisele responder para ti, tá bom? Se mesmo com um ciclo interrompido sim. de integridade, se volta, se recupera. Com certeza, nós temos condições de trazer a nossa integridade de volta, de resgatar isso e de diversas formas. A primeira delas é literalmente, é parando e se escutando. Outro sinalizador muito importante, que é uma das coisas que a gente também não é educado para ouvir, são os sinais que o nosso corpo nos traz. O nosso corpo é um grande mensageiro de emoções e a gente não é educado para ler as mensagens que ele nos traz. Então, Uhum. cada dor, cada desequilíbrio físico, cada doença está vinculada a um desajuste emocional. Eu passei durante muitos anos da minha vida sofrendo de dores articulares no joelho vinculada à minha rigidez emocional, Nossa. vinculada à minha escolha que não estava alinhada com o meu propósito de vida, querendo me Uhum. manter firme numa jornada que não era a minha. A partir do Ai, momento que eu me entreguei para essa jornada nova, meus joelhos pararam de doer. Aí vai me dizer, Gisele, o que aconteceu? Regenerou? Não me interessa o que aconteceu. O corpo é autocorretivo e o corpo se reequilibra quando as nossas emoções se equilibram. Então, um outro grande sinalizador do que realmente me faz bem e o que não me faz, para resgatar a minha integridade, é observar meu corpo. Por exemplo, a gente tem lado direito do corpo vinculado ao masculino, lado esquerdo do corpo vinculado ao feminino. Às vezes já chegou gente para mim dizer, Gisele, eu tô com um problema que eu não sei o que aconteceu aqui, que eu tô com uma dor do lado direito e eu tô assim já faz uns 3 dias do nada. Eu acho que eu dormi de mau gente. jeito. Aí eu olho para a pessoa e eu disse, qual foi o problema que tu teve com teu marido ou com teu pai? Aí, aconteceu tal coisa. Pronto, a pessoa sai de lá Aí. nova. Então, a nossa integridade está vinculada aos nossos sentimentos. A gente precisa estar atento aos sinais. Quando chega no corpo, significa que a gente não percebeu antes. Precisou chegar no corpo físico para que a gente pudesse dar atenção. Mas a gente tem condição de, através de práticas diárias, literalmente se conectar com as nossas emoções e perguntar o que eu quero para minha alma hoje? O que me faz feliz? O que me movimenta internamente? Se eu não tivesse que dar satisfações para ninguém no mundo, se fosse só eu, o que realmente eu gostaria de fazer? O que eu desejaria para minha vida se eu não tivesse que dar explicações para ninguém? Se eu nascesse de novo agora, já com essa idade, e ninguém me conhecesse, como eu seria? O que eu faria da minha vida? Ou se eu tivesse um câncer terminal que me deram 3 meses de vida e eu tenha que viver os meus últimos 3 meses, como eu viveria? Às vezes, muitas vezes a gente precisa ter esses comparativos mais drásticos para entender a Questionamento. importância que a vida tem e a gente não dá bola para isso. É. E às vezes é diante do espelho mesmo. Você para, se olha e diz, pô, cara, né? Eu, no caso, falando comigo, e aí? Vai ser isso sempre? Ou tu vai dar uma guinada? Eu me estapeio, às vezes. Não, tô Bora, acorda brincando. pra vida! Aham, às vezes eu brinco aqui com o Arthur em casa, eu digo assim, pisei na bola, errei, tenho que refazer, e começar. Impressionante. Ah, tudo isso que tu falou sempre me traz algo. Algo já vivenciado, algo já sentido, uma experiência. É tudo muito real, porque tu também viveu, sentiu na pele, tem os teus pacientes que também têm essa sensibilidade de dispor, e você. É o engraçado,
o bonito desse teu trabalho é que é isso, você não está ali só para absorver, você acolhe, as pessoas se sentem acolhidas. E não é a Gisele, o colo, a Gisele mulher. A Gisele tem algo, sim, que o universo deu para ela, que é uma espécie de imã. Eu acredito que todos têm, mas nem todos evoluíram a ponto de, né, desse imã funcionar. Você tem um imã que atrai. E é uma atração no sentido de, poxa, eu quero aprender com ela, eu quero ouvir ela, eu quero que ela me diga algo. E o ser humano tem essa necessidade, né, de se espelhar, como tu falou, de não estar sozinho, de ter alguém que direcione. E isso são os instrutores da vida. Né? A gente, desde pequenininho na escola, tem aquela referência, né? A prof, querida, o professor, aí leva a maçãzinha. Eu mesmo voltei anos atrás para agradecer alguns queridos, assim, que realmente marcaram a minha instrução. Não foram todos, mas alguns foram muito queridos mesmo. Então, são referências. E você é essa pessoa, referência de transparência, honestidade, verdade e muita coragem. Integridade mesmo é a palavra, né? Só que dentro dessa integridade a gente consegue enxergar tantas outras qualidades, Gisele. Eu quero que tu receba isso como algo meu para ti, que os anos passem e que tu relembre isso, que tinha alguém aqui nas redes sociais que mesmo às vezes em silêncio ficou te admirando muito e ficou refletindo no que tu disse e se inspirando no que tu diz, porque eu vou sair daqui muito inspirado, eu vou gravar muita coisa depois também. E aí assim, ó, Gisele, no mundo de hoje, há quem diga, né, o mundo tá aí, há muito tempo é assim, tá? Mas no mundo de hoje, nós estamos nessa linha do tempo agora, diante do atual cenário caótico, é possível nós, seres humanos, nos mantermos íntegros, pelo menos as nossas convicções? Eu penso que sim. Eu penso que sim. Só que para isso tem uma virtude que é essencial: coragem. Sem coragem, a gente não consegue assumir a nossa verdade. Sem coragem, sem conseguir se desprender do medo do julgamento, porque para se desprender do medo do julgamento tem que ter coragem. Quando eu decidi que eu ia largar um cargo de gerente contábil de um grupo de 12 empresas, em que eu já tinha passado por multinacionais, com formação em graduação, pós-graduação, mestrado, ganhando bem pra caramba, e eu decidi, olha, eu vou largar isso tudo e vou trabalhar com desenvolvimento humano. A primeira coisa que eu ouvi foi dentro de casa, meu pai disse assim, tu vai fazer o quê? Trabalhar com gente, com o problema dos outros? Sim. E aí, quando tu já... Se isso eu recebi dentro de casa, imagina do lado de fora. Para eu ter convicção de que essa era a jornada, eu tive que tirar de dentro de mim essa coragem e dizer, não, é essa a caminhada. Não interessa o que os outros pensem. Não interessa o que os outros digam. Não interessa o que pode acontecer. O mundo pode chover canivete, pode acontecer qualquer coisa. A minha caminhada é essa, porque é o que me movimenta. E para isso, eu tenho que ter coragem. E muitas vezes, a gente não segue aquilo que a gente realmente quer. A gente não é íntegro com a gente mesmo. Nós perdemos a lealdade com o nosso ser por medo do julgamento. Por medo da crítica. Medo de não ser aceito. Medo do rótulo. Porque nós vivemos numa sociedade que nos exige normalidade. E toda vez que alguém foge disso, é mal visto. Toda vez que alguém é diferente, é mal visto. Então, precisa ter coragem. Mas tendo coragem, bate no peito e vai. Que legal. Então é possível, tá aí a resposta. É possível sim se manter íntegro às próprias convicções. Tá aí o teu exemplo. Se você não tivesse mantido íntegro às tuas próprias convicções, hoje estaria, quem sabe, voltando para a empresa antiga, estaria fazendo qualquer outra coisa e se maldizendo ainda. Mas eu queria tanto, daí o pai disse que não. Né? Porque tem isso. Infelizmente, não é todo ser humano que vai passar pela vida e ter essa descoberta não vai ter esse filtro, não vai ter essa capacidade de... Infelizmente, a gente tem que falar a verdade. Tá tudo certo, porque cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo, Eu fico lembrando aqui, nossa, agora eu tive uma sensação, guria, sabe como tu já viveu esse momento? Meu Deus, foi segundos assim, eu pensei, falo ou não falo? Exatamente assim, esse ecrã aqui, tudo,
Gente, isso já aconteceu? Muito louco. Mas esse é assunto para outra live. Bom, aí eu estava pensando em pessoas que realmente o fim da vida hoje em dia se estipula o quê? Mesmo com a longevidade, os nossos velhinhos estão chegando, né, aos 80, 90 e tal, Sim, bem, muitos ativos, é uma outra geração, mas assim, eu vi pessoas no final da vida, aí sim, dizendo o que queriam fazer, se libertaram de suas amarras, se libertaram de grilhões, né, aquelas sim. arrastando aquelas e aquelas uma escravidão que existia, né? Seja ela religiosa, seja ela os próprios conceitos, né? Sociocultural. Claro. E isso, sociocultural, obrigado. E eu fico tão feliz de ver, sabe, velhinhos mesmo, como eu já vi velhinhos assumindo o seu sentimento homoafetivo, ou então a, vovós moderninhas fazendo cursos, aprendendo idiomas, sabe? Coisas que, de repente, na época em que elas eram moças, ou os moços, foram castrados de muitas Exato. formas. Não pode, isso não é coisa de menino, isso não é coisa de menina. E hoje, com netos, tá aí você deve ter muitas experiências magníficas para relatar nesse sentido. Tu tem algum livro, Gisele, ou ainda não? Teremos. Ainda não, ainda. Ainda não. Teremos. Ainda. Teremos, teremos. Mas Teremos. já está sendo elaborado. Que maravilha. Com certeza eu quero ter a honra de ter um exemplar e que a gente venha aqui fazer uma live sobre. Ai, que delícia. Estamos nos encaminhando para o fim, Gisele, minha amada Gisele, porque para não ficar maçante também, e tu precisa depois retomar tuas atividades. Mas eu tenho uma última pergunta Por antes favor. das considerações finais, que é como é que o nosso público, o teu público te conhece melhor que o meu público, mas como é que o nosso público como um todo pode contatar a Gisele Oliveira? Como é que eles chegam até você? Faz teu Bom, marketing. de qualquer no Instagram tem link lá na minha bio para o meu WhatsApp direto. Então, a partir dali, Hum, e para os eventos que eu organizo também. Então, direto no link da bio tem os eventos que eu organizo, com os links direto de inscrição e do meu WhatsApp direto. Então, entrou no Instagram, clicou na bio, já consegue me mandar uma mensagem no WhatsApp. gente, olha aí, olha só, tá aí a Gisele com o link Facinho. disponível. Eu sei que a agenda dela é uma agenda uma agenda lotada, mas lotada não no sentido de que não tem espaço, lotada de que ela é muito ocupada, mas ela não é uma pessoa, eu já comprovei isso falando com ela nos bastidores, ela não é estressada, ela é acessível, ela me deu atenção, ela respondeu um tempinho depois, ela disse, estou entrando em atendimento, vou voltar depois. Eu me senti assim, pensei, caramba, realmente, aí uma das provas de que você é aquilo que você ensina. Porque se você fosse inacessível, uma coisa assim, estrela, né? Eu Sim, pensei, vou desistir da live com ela, porque ela não, né? Eu sou um cliente em potencial, digamos com assim, um certeza. paciente. Então, e eu sei que a nossa parceria não termina aqui só nessa live, não. Eu Tem não vi, olha certeza. só, vou confessar uma distração bem feia aqui. Eu não vi o link na bio. Eu queria te mandar o Não clipe de viu? divulgação para você ter a liberdade de. Mas porque eu estava concentrado em outras particularidades do Instagram. Mas eu vou acessar para te ter o clipe contigo nos teus arquivos. Sim. E quando eu criei esse clipe, eu criei com muito carinho, porque eu queria que o clipe trouxesse um pouquinho da tua essência, assim, que é a coisa do florescer. Aí tu disse, confio na tua vibe, confio na tua intuição. E eu fui lá com a liberdade, criei o clipe. E ficou Então foi realmente um lindo. presente. Ficou, né? Também Ficou gostei. Vai lindo. Fiquei melhorando a cada live. emocionada. Eu fico pensando, tomara que o entrevistado anterior não fique com ciúme do clipe do novo, porque eu vou aperfeiçoando, mas não é, essa aqui vou fazer mais bonito. Não, é que vai aperfeiçoando mesmo. Eu também vou me polindo assim. Gisele. Então a gente encontra a Gisele no arroba Gisele underline florescer, perdão. Isso, É Gisele Gisele com Oliveira, dois L. underline esclarecer. Tá o link na bio dela, você vai Isso. direto pro WhatsApp dela. E assim, precisam recomeçar, precisam se conhecer, tá perdido, se olha no espelho, não se reconhece mais, quer dar uma guinada na vida, quer saber que caixinhas, que gavetas você tem lacradas aqui dentro. A Gisele está aqui, uma profissional formada, uma terapeuta transparente, verdadeira, está aqui para te ajudar. Tô falando com você aí que está assistindo.
está aqui para te ajudar a encontrar uma direção. As escolhas são suas, as decisões são suas. A Gisele vai dar uma direção com muito carinho e vai te fazer recomeçar de uma forma feliz, que acho que é isso que todo mundo quer, Sem recomeçar de dúvida. uma forma feliz. E Exato. chegar no fim da vida, que não se sabe quando, e essa vida é só uma passagem, com integridade. Olhar para trás e ver, eu fui leal comigo, eu me amei, eu amei os outros, e mais do que erros, eu fiz tentativas, né? E trouxe grandes aprendizados com isso. Isso aí. Eu quero te agradecer de coração por ter tirado um tempinho na tua agenda, por estar aqui falando com as pessoas. Agradecer mesmo e dizer para você que eu quero que você continue expandindo esse teu universo de, de conhecimento, que continue dividindo conosco. Quero continuar acordando de manhã, indo direto assistir um vídeo teu, porque eu sei que ela vai ter algo para me dizer e pelo amor do universo, da vida, dos deuses que as pessoas acreditam, pelo amor do que for. Nunca deixe de ser essa pessoa que realmente, quando a gente conhece, nos ajuda a florescer mais. Muito obrigado, Gisele. Gratidão imensa, querido. Foi uma honra realmente participar desse projeto contigo. A tua proposta tocou a minha alma e por isso minha alma chegou até ti. Te agradeço imensamente e penso que a gente tem muita coisa linda para fazer junto e muitos corações para tocar. Conta comigo sempre. Amém. Amém. A nossa live vai estar aqui no IGTV disponível para vocês assistirem e também depois vai ir lá para o YouTube, num canal que eu desenvolvi chamado A Vida é Agora, Ai, e lá o vídeo também vai estar lá. Com certeza não é a nossa primeira nem última live, a Gisele vai voltar um dia e aí eu quero falar, de repente lá quando chegar setembro, talvez, seria interessante que comece as campanhas sobre a vida, né? Eu até queria te contar que eu tenho um grupo chamado Vida Infinita, legal. mas eu tento manter ele sempre ativo, porque eu não quero falar de vida e depressão só em setembro, né? Quero falar o ano O ano todo, inteiro, porque a claro. gente está vivo o ano todo, mas parece que tem épocas do ano que as pessoas olham mais para Sim. aquilo, né? Para aquela situação. Mas aí a gente volta, quem sabe, daqui a um tempo, e aí a gente aquece mais corações. Obrigada, querido. Um ótimo final de semana para ti e para todo mundo aí que nos acompanhou. Para ti também. Obrigado por nos assistirem. Até logo. Até.